Eu confesso que não vi o filme praticamente desde a altura em que ele estreou, porque não sei porquê. E hoje tinha imensa vontade de o rever, mas só consegui rever os últimos 20 minutos. Mas aquela impressão que eu tinha na altura e manteve-se no sentido em que este filme veio a seguir, no trabalho que eu fiz com o Pedro, veio a seguir à Casa de Lava. Portanto, foram 2 filmes quase consecutivamente que nós produzimos e penso que é uma época particular no trabalho do Pedro. Eu gostava que ele falasse um bocado dessa época, porque ele acho que esteve zangado durante alguns tempos com este filme e eu até percebo, porque quando se muda ou se continua numa direção, mas de uma maneira um bocadinho diferente, as coisas mudam. Gostava que falasse um bocado qual é em relação a este período em que trabalhámos juntos, agora revendo os filmes, o que é que eles trazem ou o que é que não trazem, e eu gostava que falasse um pouco disso. Tá. Não, são filmes que foram necessários para o que eu fiz depois. Portanto, mas isto não é diminuir os filmes, né, de maneira nenhuma. Não, o que eu precisava de algumas coisas e estava à procura de algumas coisas que não eram tanto do nível, tenho já falado muito disto, ao nível artístico ou assim. Eram mais uma maneira diferente de fazer, porque eu, pronto, e não tem nada a ver com o Paulo, que era e continua a ser o melhor produtor e o mais compreensivo e o mais... Eu que dava mais liberdade e o mais maluco. Não tem nada a ver com isso. Eu é que precisava de muito mais tempo. Aliás, eu acho que falámos disso depois deste filme. Eu disse, acho que preciso de fazer uma coisa mais sozinho, ou com menos... num esquema menos, pronto, de produção menos convencional do cinema. E quando me meti nisso, pronto, depois é verdade que não saí, fiquei... entrei neste bairro e fui ficando, e fiquei muito tempo, de uma maneira assim metafórica, fiquei quase até hoje, embora hoje já não exista nem o bairro, nem as pessoas. A maior parte das pessoas já, umas morreram, outras desapareceram, outras envelheceram, outras... Mas de uma maneira, pronto, metafórica, eu não me afastei muito mas foi, talvez sobretudo o Casa de Lava, que foi um filme um pouco mais tumultuoso e é mais complicado. Este é um filme mais, de certa maneira, mais... A Zé que está ali, que fez não sei o quê, fizeste, sei lá o que é que tu fizeste. Mas estava-me a dizer que é uma pedra. É uma coisa ainda um bocado... Pois, naquela altura a gente estava todos mais ou menos na mesma... Eu tinha uma energia esquisita, não sei, que era próxima da do bairro. Não tem a ver com as drogas, não tem a ver com isso. Quer dizer, se calhar também tem, mas era uma compreensão que é esta. E depois tentei aprofundá-la, pronto. E o filme que fiz a seguir... pronto, vi outros aspectos, vi outras coisas, mas este foi a primeira... E este resulta do Casa de Lava, que era um filme rodado em Cabo Verde. Resulta mesmo, porque em Cabo Verde a produção foi complicada. O sítio onde filmámos, que era a Ilha do Fogo, era muito... ainda é menos, mas... era muito difícil, levámos tudo, tivemos que levar tudo para filmar em Cabo Verde e as condições eram difíceis, muito calor, muito frio, muita tensão e também estavas lá, não é?
Mas no final do filme, e esta é a história que eu conto sempre, houve algumas pessoas em Cabo Verde, na aldeia, que nos deram coisas, a mim e outras pessoas, para entregar a pessoas em Portugal. E era neste bairro. E eu... Foi assim que fui um bocadinho lá para conhecer as pessoas, entregar mensagens e cartas e presentes. E pronto, isto é um bairro que já não existe, este bairro das Fontanhas, que era nas portas de Benfica, portanto, muito próximo do cinema Turim, se lá foram ver filmes, é mesmo a 2 passos. E portanto foi assim que é uma maneira também muito lírica, muito metafórica de passar, porque é quase como se, olha, agora vai ver estes nossos amigos, estes nossos familiares, passa notícias e passa um pouco de tempo com eles, e foi assim. E eu, quando entrei neste bairro, depois fiquei lá muito tempo, enfim, preparámos este filme, e depois eu fiquei, mas... Pronto, não, mas para te dizer o que eu acho, não tenho nada, nem com este, nem com nenhum filme, é assim, tem que ser assim, é o que se fez, é o que é. Eu gostei muito, sobretudo, de trabalhar sobretudo com as pessoas que não eram atores, com este rapaz e sobretudo com a Wanda. E entrar nesse trabalho de trabalhar com pessoas que não têm muito conhecimento, é quase assim uma coisa de atitude. Não tenho nada contra atores, nem atores profissionais, mas é quase uma espécie de... É assim um movimento que me dá de... E é um trabalho que eu acho que não se faz muito hoje, já não se faz muito, víamos isso nos filmes do Pasolini, ou do Renoir, ou do Jean Rouch, e hoje já não se faz. Faz-se pouco, faz um trabalho assim em profundidade com não atores, com pessoas. Faz-se, mas não se vai longe o suficiente, quanto a mim. E eu tenho sempre essa expectativa, é a maior expectativa que eu tenho nos filmes, é isso. Não é nada assim muito não sei, não é um projeto, não tenho assim é mesmo as pessoas, os atores, os não atores, aliás, que trazem muitas coisas. Este rapaz era muito complicado e era como se diz agora, um toxicodependente, que foi hospedado no Hotel Dom Carlos, aqui pela produção. Portanto, foi uma coisa logo extraordinária, porque ele nunca tinha posto os pés num hotel e ficou durante todo o filme um bocadinho isolado, porque eu precisava que ele estivesse isolado, mas era um ser muito poético, muito... que tinha imensas coisas. Por exemplo, o título, embora já existisse, eu não estava muito contente, aliás, nunca tive, acho que disse ao Paulo a certa altura, pá, isto é um bocado... E uma vez disse-lhe, pá, estou a pensar chamar Ossos ao filme. E ele disse-me, pois, acho muito bem, é a primeira coisa que tu viste em mim. Que eu vi nele, eu vi-o na Rua Castilho, acho eu. Estava deitado no chão, trabalhava numas obras, mas estava assim um bocadinho... Já tinha sido despedido, acho eu. E era muito magro. E toxicodependente, portanto... Foi a primeira coisa que tu viste em mim, foi os ossos. Ele dizia coisas assim, ele e a Wanda, e todos eles diziam coisas que de certa maneira, não é? Fazem estes filmes, podem alimentar estes filmes. E essa foi sempre a minha fé. É que trabalhando com não ator, não é que os atores profissionais não sejam, mas há sempre um desconhecido. Eu penso que este é o último filme em que tu trabalhaste com atores profissionais e eu gostaria de saber, mas agora já, quer dizer, já de uma certa maneira, depois com este filme acabaste de criar uma teia de cumplicidades no bairro e para encontrar... Mas quando foi a preparação deste filme, foi a primeira vez que
de uma certa maneira, tu estavas à procura de atores nestes bairros. Eu gostava de saber como é que os encontraste, como é que os escolheste, isso tudo. Não, isso foi até graças há dois momentos. A preparação deste filme é sempre mais calma, é sempre uma coisa mais relaxada, mas a equipa deste filme era incrível. Isso. Deste e do Casa e de Lava também, e pessoas com quem eu trabalhei depois, algumas depois. O Joaquim, a José Maria, enfim, os assistentes e diretores, enfim, na produção. Estavam sempre comigo e tinham a mesma tal energia, tinham a mesma... Acho que tínhamos a mesma ideia, assim, mais ou menos, sem falarmos muito, tínhamos um... Mas isso passava para os teus filmes todos, não é? Acho que isso foi uma coisa extraordinária, que parece que as pessoas tinham uma... Sem haver teoria nenhuma, nem... Havia e não era só a força bruta de trabalho. Havia, de facto, uma coisa no tempo em que tu começaste estas coisas, que era... Pronto, que não volta mais, mas que era uma coisa indefinível e era um empenhamento e uma solidariedade, talvez. Havia uma solidariedade, apesar de tudo, apesar de saber que se podia falhar e não haver meios, não haver dinheiro, não haver não sei o quê, que era imbatível, imbatível. E podia entrar em sítios como este, que eram dificílimos e muito, muito difíceis. Este era um bairro em Lisboa, para as pessoas que, enfim, que têm mais memória dessa época, era talvez o maior, com o Casal Ventoso, que era mítico, o maior entreposto não só de drogas, mas de tudo. Comércios escuros e etc. E era um sítio muito, para além de problemático, perigoso. E nós preparámos este filme tentando, enfim, estar com as pessoas e não estar contra as pessoas. E eu lembro que falava imenso ao Paulo de não levar polícia, de não tentarmos fazer uma coisa com eles, tentar enfim, passar as pessoas do bairro para o nosso lado para trabalhar também. E todo o genérico mostra isso. Muita gente, jovens do bairro, trabalharam no filme, na produção e em tudo. Mas, portanto, não foi propriamente o chamado casting. Eu passei muito tempo lá, passava todos os dias e ia vendo pessoas e pronto, umas mais interessantes, outras menos, outras com quem me podia relacionar mais. Porque assim, apesar de eu hoje em dia estar, isso é uma coisa que eu digo sempre, pronto, ter uma relação com esta comunidade, porque que é sólida, acho eu, e que é, pronto. Há muita gente nestes bairros e que não gosta disto, e não gostava de mim, não gostava de nós, não gostava do filme e achava que era mau fazer isto, e etc. Portanto, eu quando estava aqui lembro-me que uma das coisas também que pensei que era logo muito necessária, lembro-me que o Zé Maria, que era um amigo assistente com quem estava, e dizia-lhe muito isto, era preciso que a gente explicasse, dissesse que o cinema não é uma coisa de exploração, que não é uma coisa que vai contra eles e que, enfim, que havia eu tinha um trabalho duplo, fazer o filme e um bocadinho de explicar, não explicar o cinema, mas explicar um pouco o que é que aquilo pode servir, que estas coisas podem servir para bem deles. E isso é um trabalho que exigia muita energia, porque estávamos sempre confrontados com pessoas que eram contra, que eram mais agressivas, que eram mais tal. E depois porque é um meio que está habituado que nunca esteve habituado a nada do que fosse artístico, não é? Os filmes que vêm na televisão e eram maus,
não tinham contacto com nada, portanto, começar a fazer qualquer coisa ali em conjunto e englobá-los, e, enfim, trazê-los para nós foi difícil. Mas é um trabalho que logo, nessa altura, me fascinou muito. E é assim uma coisa de... como é que se dizia? Educação cívica. Não, era... Quando é que era? Tu não estavas cá, fugiste. Porque ele não estava cá na Revolução, mas eu fiz serviço cívico. Era o serviço cívico estudantil e havia uma parte disso. Era assim, tentar mobilizar as pessoas para a revolução, para o bem, para o comunismo. E era o que a gente fazia no bairro. Tentávamos. E, portanto, conseguimos que toda a gente, mais ou menos, estivesse do nosso lado. E estiveram. E quase toda a gente colaborou como atores, portanto, não foi uma coisa de casting para falar de atores. E a única pessoa que foi mais complicada e que disse que sim, que concordou, mas que esteve sempre muito, muito distante foi a Wanda, que desde o princípio até ao fim nunca comia connosco, esteve sempre na retranca, como se diz. E eu sempre achei esta coisa dela, que é evidente, pronto, ela estava numa fase da vida muito agarrada, digamos. Todos eles estavam. Mas ela estava particularmente, e sendo um caráter que é, tinha um espírito de contradição mesmo. Ela estava sempre contra tudo. E sobretudo contra mim. Portanto, sempre que eu dizia, agora vais fazer isto, ela dizia, não me apetece. Ou, hoje não me apetece estar triste, ou contente, vou fazer o contrário. Não almoçava com a equipa, não seguia as minhas indicações, não ia à luz, não ia à luz no sentido, não ia às marcas da luz. Então eu comecei a pensar, bom, o melhor é fazer de outra maneira e aceitar algumas das coisas que ela quer fazer também, ou que ela sugere, porque ela sugeria depois. Por exemplo, todo o final do filme, que eu acho é a coisa que eu mais gosto, foi todo sugerido por ela. Ou seja, assim uma espécie de aterragem muito... O filme é, como diz a Zé, é um bocado uma pedra, mas assim um aterrar lento e muito lento, que foi muito pensado não, mas foi muita Wanda que propôs, que dizia sempre não quer fazer isso, porque no argumento, eu já não me lembro, mas no argumento que nós tínhamos o final era diferente, havia outras coisas, não me lembro agora, mas... E, portanto, foi nessa altura que eu também pensei que os atores podiam ter uma parte, ou os não atores, podiam ter uma parte importante não digo na escrita, mas na rodagem. E, pronto, e hoje em dia é isso que eu faço muito com... Pronto, depende muito das pessoas com quem... que são os atores, de facto. E no próximo projeto, agora fazendo o salto, as Filhas do Fogo, por exemplo, é com 3 cantoras, portanto já é um bocadinho diferente. E o próximo projeto... O próximo projeto queria fazer uma coisa com estas cantoras, ou com mais cantores, com estas que tu viste já. E gostava de fazer uma coisa com música. Não digo completamente com música, mas tem uma razão que é... E ainda bem que viram este filme, porque assim se calhar percebem melhor. É porque isto tem a ver com... Pronto, eu fiz outros que se calhar também já conhecem ou já viram. E isto é... Como é que se pode explicar? Eu estou a sentir uma coisa... Estou sempre... Já disse muitas vezes, mas... Não é para estar aqui a falar de coisas do cinema e só do cinema, mas... Há um realizador que é o Rossellini, que eu acho que toda a gente sabe quem é, pelo menos Roma Cidade Aberta, ou Stromboli, Ingrid Bergman, etc.
Eu uma vez vi uma entrevista não, um depoimento do François Truffaut, que era um grande crítico de cinema e cineasta, que dizia uma coisa que eu sempre achei fantástica, que dizia, para se fazer cinema, para ser realizador, também produtor, é preciso ser um bocadinho estúpido, idiota e naif. Idiota, ter assim perceber o que é um idiota. Porque passar uma vida a acreditar em coisas destas, género, eu amo-te, tu amas-me, adeus, olá, pistolas e tal. Enfim, é preciso alguma força de vontade. E não se pode ser muito lúcido. Não se pode ter uma lucidez muito... Enfim, não devia estar aqui a dizer ao pé deste senhor. Não se pode ser completamente lúcido, não é? O Rossellini não tinha essa naivete, não tinha essa ingenuidade, não tinha essa... Era uma pessoa muito... Pronto, era um... Enfim, o Truffaut, que estava a dizer isto, dizia: vejam o percurso deste realizador Rossellini, que passou de filmar pequenas aldeias em Itália, um filme chamado Paesà, para uma coisa maior que já era uma cidade, Roma, para outra coisa ainda maior, que já era uma ilha, Stromboli, para outra coisa maior que era um continente, Europa, um filme chamado Europa 51, e então depois deu um salto para uma civilização, e fez um filme chamado Índia, e a partir daí, segundo o François Truffaut, ele não podia senão passar para o absoluto, os abstrato, a religião, Messias, foi o que ele fez depois. São um filme chamado Messias, outro chamado Sócrates, outro chamado Santo Agostinho. Portanto, passou do cinema, tal como a gente o faz todos, com as pequenas historietas, para o reino do absoluto e da filosofia pronto. Porquê? Porque lhe faltava isto. Porque faltava esta estupidez, e era um homem super lúcido, que não conseguiu esconder, e que fez este caminho. Eu sinto um bocadinho isso, mas não é só porque tenho andado a perder este território em todos os sentidos, não é? As pessoas, a comunidade, que foi perdido, e foi perdido em muitos sentidos, não é só as casas que se foram embora, este bairro foi-se, as pessoas ficaram separadas. Eu agora, para ver estas pessoas, teria de apanhar 40 autocarros, porque eles estão longíssimo uns dos outros. Uns estão no Zambujal, outros estão na Boba, outros estão, sei lá, na Cova de Amor, outros estão... Não sou eu, são eles próprios que têm que fazer estes trajetos incríveis. Portanto, está tudo partido, mas está tudo partido em tudo, não é? Portanto, e eu acho que a única maneira de unir outra vez qualquer coisa, para já o que me ocorre é com música. E conheci estas cantoras que têm quase a mesma origem, que vêm do mesmo sítio, que pelo menos têm a mesma energia outra vez, e que querem fazer de uma maneira pouco profissional, vá. E eu acho que é uma maneira, com música e canto, de recuperar algumas coisas que eu não consigo recuperar de outra maneira no cinema. Mas sou eu. Não, E vais voltar a Cabo Verde? Não sei. Não sabes ainda? Não sei. Acho que aquilo está um bocadinho mau também. Está tudo muito mau. Mas não sei. Eu gostava agora que entrassem um pouco na conversa e que fizessem algumas perguntas e que aproveitassem estar aqui o Pedro, ou sobre o filme, ou sobre todo o trajeto que o Pedro fez e que vocês conhecem.
Eu antes de mais queria... Porque, eu só queria... Era uma coisa. Eu vi a exposição organizada pelo festival do Jean-Luc Godard. Esse sim é uma pedra total. Isto é uma... por amor de Deus, vão vê-la, porque é na Feira da Ladra, no Palácio, não sei o quê. No Palácio Sinel de Cortes, ali coisa, arquitetura, Trienal da Arquitetura. Eu dá-me ideia que há muito pouca gente a ver, e sobretudo, como eu estou a ver, são todos muito novos aqui nesta... Por amor de Deus, vão ver, porque nunca houve ninguém como o Jean-Luc Godard, nunca, nem nunca mais haverá. A exposição é magnífica. Não é? A sério, vão e digam, porque não vai ficar muito tempo. Não, ela fica só até 2 de dezembro. A gente queria guardá-la mais tempo. E está a montagem, ou seja, o percurso, tudo o que se passa lá dentro é de cair para o lado, é morrer, é uma coisa lindíssima. Portanto, pronto, só queria dizer isso. Pergunta. Antes de mais, obrigado. Já vos tinha visto aqui ambos quando foi para o Casa de Lava e ouvi a história toda do Pedro de que, pronto, foste conhecendo as pessoas no bairro das Fontinhas e criaste assim um bocado uma conexão com eles todos. Mas uma coisa que eu sempre achei interessante nos filmes é que os atores parecem que estão assim um bocado resignados, e tu mesmo agora confirmaste que a Wanda não queria muito fazer este filme, mas a verdade é que depois ela continua contigo, porque pelo menos mais 2 filmes, que eu saiba, No Quarto da Wanda e o Juventude em Marcha, idem para o Aventura, nos filmes que fizeste depois. Portanto, dizes que sim, eles estão um bocado resignados, não querem muito fazer estas coisas, estão um bocadinho contra, mas depois a verdade é que consegues pegar neles e seguir em frente. Como é que é todo este processo? Não disse isso, não disse que eles querem... Não. Eu, por exemplo, a Wanda, se calhar não respondi bem. A Wanda, neste filme, foi quando eu a conheci, ela resistiu. Mas resistir não quer dizer não querer. Não, resistir é uma... Pronto, houve Ela tinha mais que fazer no sentido em que, pronto, estava... Ela trabalhava um bocadinho, depois no quarto da Wanda, vê-se. Trabalhava, ajudava a mãe, ajudava a família, tinha e queria, e era uma coisa que fazia parte da sua própria... Enfim, faz parte da... Eu, quando digo resistir, foi que ela desconfiou um pouco das intenções, talvez, e depois éramos todos forasteiros, né? Não éramos dali, não éramos... E, isso posso dizer até, em abono do Paulo, não era assim uma produção que lhes pudesse dar mundos e fundos, né? A gente tinha... E até tínhamos imposto uma certa disciplina nesse aspecto, porque senão... Era um caos e era uma loucura, portanto, era uma coisa racional e era um filme de baixo orçamento, como sempre, e portanto foi logo proposto coisas claras, pronto. E, portanto, também não era por aí que ela ia, eu posso dizer, ela era uma dealer, não é? Ou seja, ela se calhar ganhava mais dinheiro, se calhar não, ganhava mais dinheiro com o negócio do que com o filme, mas isso não... Estas são as... Eu, por exemplo, com este não, mas com o Quarto da Wanda, com este agora, como está restaurado, eu acho que este vai circular bastante, mas as perguntas que me fazem são sempre estas. Você pagava e eles coisas, sobretudo nos festivais de documentário. Estão sempre muito interessados se eu pagava às pessoas, se isto tudo é verdade. É um bocado o Caras, a revista Caras, os festivais de documentário. Só fazer uma pequena sugestão pergunta. Acabaste de dizer que o filme agora que foi restaurado vai circular muito, certo? Não, espero que sim. Pronto, ótimo. Acho que um filme em português a passar aqui podia perfeitamente ter legendas em inglês, porque o filme não tem legendas 90% do tempo, tendo em conta que o filme está em português. Acho que devia ser mais comum nos cinemas portugueses passar legendas noutras línguas, se houver a possibilidade. Porque a verdade é que não tiraria nada ao filme ter as legendas a passar ali. É só um... Vamos lá ver. Não tem sentido nos cinemas em Portugal
quando vais a qualquer país, o que é que vês? Vês os filmes ou na língua do país ou legendados na coisa do país. A gente não, mas eu acho que o que viste aqui foi algumas legendas no momento em que eles falam crioulo cabo-verdiano. Isso é diferente. Exatamente. E não é verdade. Eu vivia em 2 países, na Polónia e na República Checa, que se os filmes passavam em polaco ou em checo, tinha pelo menos uma sessão que tinha legendas em inglês. Está bem, mas vamos lá ver uma coisa. Nós aqui estamos a construir, o que nos interessa aqui é, se quiseres, bem sei que Lisboa agora é uma cidade turística, quer dizer, para já, muito pouca gente, mas isto, quer dizer, é fora aqui da nossa conversa, portanto não me quero alongar muito. Os filmes têm que passar nas línguas originais e as pessoas têm que fazer um esforço para ouvirem, que era um dos grandes problemas que houve durante muito tempo no cinema em Portugal, é que as pessoas desabituaram-se de ouvir. Portanto, as pessoas têm que se habituar a ouvir, pura e simplesmente. E a partir daí, quer dizer, passar em legendagem em inglês para ter 5 ou 6 pessoas, só por isso não me interessa, porque as legendas, quer queiramos, quer não, ocupam o espaço do ecrã. Quer queiram ou não, ocupam o espaço da imagem. E tu tens que respeitar o máximo possível o trabalho das pessoas. Infelizmente tem que ser dobrado, tem que ser legendado muitas vezes noutros países. Mas as legendas ocupam o espaço. Tiram-te coisa. E sobretudo, tiram-te a atenção. Queres, quer não. Mesmo num filme português, sabendo português, tens legendas em inglês, estás sempre a olhar para as legendas. Quer queiras ou não. Portanto, desvia. Portanto, é a mesma coisa. Não entendo bem. Quer dizer, cá em baixo aonde? Assim. Sabe quanto é que custa cada tradução simultânea? Pronto, ok? Que se quiser, paga ao senhor que está ali todos os dias e isso tudo, pronto. E também desvia as coisas cá em baixo, mas pronto, mas isto é outra conversa. Não, mas por exemplo, eu com esta coisa das legendas ainda vou mais longe, que é, eu como tenho feito muitos filmes e provavelmente o próximo terá uma parte, pelo menos uma parte em crioulo cabo-verdiano, já tive tentado no último, que era o Vitalina, a não legendar em Portugal o crioulo, só para forçar as pessoas a ter consciência de que já não é em suas próprias casas com as senhoras que vão limpar, é passando ali as portas de Benfica, ou não se fala mais português e vocês têm que, como se diz, aguentar a bronca. Portanto, era bom aprender um bocadinho, ou sentirem um bocadinho o crioulo, os vários crioulos. O cabo-verdiano é mais, acho que é mais, enfim, mas os sotaques, os sons, e eu tive tentado a não, mas depois tive um bocadinho de medo, mas para o próximo não sei se eu não legendar os filmes, porque não me apetece mesmo legendar. Gostava que as pessoas fizessem esse esforço também, que não fizessem esforço, mas que acompanhassem o filme dessa maneira também, digamos, na sua plenitude, sim, ver, como diz o Paulo, sim. Mas, enfim. Bom, mais alguma questão que tenha a ver diretamente com o trabalho do Pedro? Neste ou noutro... Eu só queria dizer que quando nós acabámos este filme, o filme teve, apesar de tudo, teve em competição em Veneza, ganhou o prémio, um dos prémios, e, portanto, saiu e estreou em muitos países, e depois, a certa altura, quando o Pedro me disse que queria realmente mudar de ritmo e fazer as coisas de outra maneira, eu percebi completamente e disse-lhe, mas para um filme destes não precisas de um produtor. Um produtor só te vai chatear a cabeça, não vai fazer mais do que chatear a cabeça. E quer dizer, acho que o papel de um produtor é realmente saber, a certa altura, se serve alguma coisa para um projeto ou não serve. E foi a partir daí que ele depois... Não foste só tu, depois, a meio do filme, não a meio, mas quase no fim, o Emmanuel Machuel, que é este grande diretor de fotografia que vocês acabaram de ver, a quem eu fiz a Vida Negra sendo mais... Fiz a Vida Negra no sentido em que estas eram as condições físicas, não é? Ou seja, digo sempre, muito pouca coisa entrava no bairro.
As ruas eram mesmo como vocês veem, portanto, os grandes projetores, enfim, a maquinaria que se usava nessa altura, que era muito maior do que hoje tudo é mais... Era uma dor de cabeça para ele como iluminar, sobretudo à noite, este filme é muito noturno, com esta guerra que eu lhe fazia, não era por ser escuro, era porque queria ter uma sensação da experiência que eu tinha no bairro, de luz, enfim, sensorial. E ele tentava e baixava a luz, e tínhamos mesmo que baixar a luz e o som, porque as pessoas, a certa altura, queixavam-se, porque nós rodávamos muito à noite, e, quer dizer, como sabem, acho que não é preciso nesta sala dizer isso, as pessoas destes bairros são trabalhadoras, não são só toxicodependentes como estes que eu filmei. Quer dizer, eram sobretudo pessoas que trabalhavam e que partiam do bairro às 4, 5, 6 da manhã e que muitas vezes diziam, eu não consigo dormir com o vosso barulho, não consigo porque é muita luz, e portanto eu tentava baixar com o Emanuel, que era o diretor de fotografia, a um tal ponto que ele, coitado, andava em pânico, porque me dizia não se vai ver, e eu insistia. Ainda bem que insisti, porque ele ganhou o prémio de fotografia em Veneza. Mas pronto. Mas isto para dizer que sim, aí ao encontro de tentarmos viver também, fazer a nossa rodagem sem perturbar ou sem ser muito fazer um bocadinho menos do que o cinema às vezes faz, que é massacrar um bocado os sítios e a vida das pessoas nesses sítios, enfim, ocupar demais, porque nós ocupámos aquele sítio muito, não é? Tínhamos caminhões, tínhamos tudo, tínhamos muita gente, e eu sentia-me aflito nisso também, tinha uma aflição nisso. Essa foi uma das coisas que depois deste filme, foi porque foi este filme e foi porque foi esta experiência. Eu disse ao Paulo, lembro-me muito bem da nossa conversa, que queria experimentar uma coisa, pronto, com uma organização um bocadinho diferente e não tinha nada a ver com ele, nem com alguma... Mas antes de acabarmos o filme, o Emanuel, como o Paulo me disse, mas tu não precisas de um diretor de fotografias, quer dizer, não precisas, para esse tipo de coisa. Portanto, eu, de facto, passei para uma coisa ao princípio, agora já não é assim, passei para uma coisa que era muito documentário, que precisava apenas de 2 ou 3 pessoas, ou nem isso, quase não precisava de coisas sofisticadas de equipamento, e era um bocadinho tomar notas, comecei por tomar notas, ver e tal, se era possível. Era verificar se era possível fazer aquilo que eu pensava. E depois, pouco a pouco, pareceu-me ser possível. Boa tarde. Eu gostava de, não sei se vou perguntar isto bem, que é como é que o Pedro consegue, perante rodagens que aparentemente são tão desafiantes e a todo momento está a lidar com contratempos, não é? Ou com questões, seja a luz, sejam as pessoas, como é que consegue manter o foco no objeto, no que quer fazer, ou de facto, como dizia no início, é preciso ter uma grande força de vontade para não parar. Mas a minha pergunta é, será que ao longo de toda a rodagem, como é que se sente, continua a encontrar um fio condutor, ou se há momentos em que as coisas parecem de facto muito perdidas e muito sem sentido? Isso não é uma pergunta para mim, é uma pergunta para todos os realizadores. Aliás, está aqui o próximo cliente, que podia-lhe perguntar o mesmo e a resposta dele vai ser a mesma que a minha. Depende dos dias, sobretudo, mas depende, claro, do acompanhamento ou não acompanhamento, claro.
Eu, por exemplo, neste filme, para falar deste filme, eu estive muito bem acompanhado, estava muito bem acompanhado, estava rodeado, estava protegido. O que você está a dizer é que eu se calhar queria, eu a certa altura queria menos proteção. E sempre disse isso a toda a gente. Se calhar não dizia, mas fazia sentir. E se calhar provoquei essa espécie de, não digo de confronto, nunca houve confronto, mas de tensão. Eu gostava, e foi isso que fiz no filme seguinte, gostava de perceber o que era, perceber melhor. Porque me parecia que isto aqui ainda estava, que a proteção aqui era do cinema, era do Paulo, era das equipas, era do cinema. O cinema estava comigo, ia proteger-me, ia levar-me onde eu os dirigia. E eu não queria bem isso, pronto. Achava que não era bem isso que eu sabia fazer, ou que podia fazer, e sentia que queria outra coisa, pronto. Talvez fosse mais, pronto, certeza com menos gente, com mais tempo, com mais indefinido, mais desconhecido, tudo. Aliás, depois eu quer dizer, tenho escrito, porque não é impossível encontrar dinheiro, financiamento sem ter um guião ou coisas escritas, mas tenho tentado não escrever muito, ou seja, escrever e depois tentar fazer na rodagem o guião, enfim. Este não, ainda tinha um guião, embora este tivesse ter sido abandonado completamente. Aliás, havia muito mais diálogos no guião e depois, não era? E depois eu cheguei ali e percebi que ninguém, quer dizer, não, eu estava a pôr palavras na... Pronto, mas eu não, com isto não quero estar a atacar, percebe? É que eu depois sinto-me mal porque parece que estou a atacar aqueles que escrevem, aqueles que dirigem, aqueles que... Não é nada disso. Nem é que eu gosto muito de documentário, que eu não detesto documentários. Mas detesto de uma maneira mais que o João Bernardo Costa. Que foi com ele que eu aprendi a não gostar de documentários. Há uma coisa no documentário que é mesmo reles, que é assim uma coisa... apanhar a realidade. Eu detesto essa coisa de apanhar a realidade. Mas pronto... era outra maneira e, sobretudo, não sei, houve uma confluência e é evidente que hoje podemos fazer filmes de grande orçamento, com grandes, enfim, com uma equipa e tal, e com argumentos e com adaptações, mas também se podem fazer coisas muito pequenas. Sempre se puderam, não é? Mas hoje, particularmente... Pronto, estou aqui ao lado do Paulo, mas parece-me que esta hora... Mas ele também já não está muito interessado na produção, ainda bem. Não é, porque não está, porque não está e muito bem que não está. Porque não estou interessado na produção. Não está interessado, não é bem isso. Como se fazia e porque neste momento também as coisas mudam e mudam de uma maneira que a mim não me interessa muito, mas isso é outra coisa. Mas quero continuar a encontrar espaços para também poder ainda fazer existir alguns objetos. Eu acho que, pronto, a minha ideia é que eu acho que nós podíamos... Não vejo muitas soluções, nem tenho visto grandes exemplos disso, mas tentar outro tipo de organizações, das rodagens, mas é tão difícil, porque hoje filmar seja onde for... Está cheio de vícios. Seja onde for. Nesta altura ainda se podia filmar assim, ir a um hospital. E eu lembro, não neste, mas no Casa de Lava, eu acho que nós filmámos no Hospital de Santa Maria um dia com o Luís Miguel Sintra. E não pagámos nada. Mas não pagámos porque eles não queriam. Não, quer dizer, fomos para um sítio. Hoje em dia, quer dizer, eu no Vitalina Varela tentei filmar uma cena no aeroporto aqui, quer dizer, nem vos digo quanto é que eles pediram por minuto. Não, e não é só o dinheiro, é o tempo, é a burocracia. Quer dizer, isto é uma coisa absurda. Não tem nada a ver com a liberdade que se tinha na altura. A liberdade e a cabeça das pessoas, desculpa lá, tu não queres dizer isso, mas isto mudou muito. Está muito os jovens, tem que se dizer, os jovens têm que ter outra cabeça hoje, porque senão isto não é só dinheiro, não é? Não é só dinheiro. Não, pelo contrário. Isto não é, eu acho que é o contrário. Custa-me dizer isto, mas... Não, mas eu sei que é difícil, a renda de casa, essas coisas todas, e cada vez mais.
tivemos sorte, faziam-se coisas de outra maneira. Eu acho que ainda é possível organizar rodagens de uma outra maneira para certos projetos. E a mim, faz-me falta ver no cinema, vou pouco, mas ver projetos, filmes que sejam com esse tipo de organização. Eu vejo bastante o dinheiro e essa organização no ecrã. Não vejo só os atores a falar, nem... Sinto essa tal pequena coisa, a solidariedade entre 3, 4 pessoas num projeto vê-se no ecrã. Eu vejo-a. E nesta altura via-se bem, acho eu. Via-se mais. Bom, vamos continuar esta conversa depois da manhã. Não, amanhã já. Amanhã. Com as Filhas do Fogo, estará aqui presente o Pedro. E haverá 2 conversas, uma a seguir ou antes da passagem do filme e depois outra em que ele vai falar com, para mim, um grande senhor do cinema, que por acaso até aqui está presente, o Vítor Erice. Vão estar aqui os 2 a falar. E a seguir agora vamos ver, talvez o que para mim é o melhor filme que eu vi este ano, e há coisas que é o filme do Vítor Erice. Infelizmente não vos posso convidar porque já está esgotado, mas o filme estreará em Portugal no dia 7 de dezembro. Portanto, quem não vir hoje não tem dificuldade, a partir de 7 de dezembro, de poder vê-lo nas salas. Portanto, muito obrigado a todos.